Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida. Pegue nas tuas mãos o teu evangelho e abra comigo no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 18. Amém? Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 18. Dá uma olhadinha para a pessoa que está ao teu lado. Veja se tem alguém sem a palavra de Deus. Caso haja alguém, você vai chegar perto desse irmão, dessa irmã, e você vai dividir, tua Bíblia com esse irmão, para que todos nós venhamos estar fazendo a leitura deste texto que eu tenho certeza que vai falar ao teu coração. Amém? Eu queria pedir, por gentileza, todos se coloquem de pé. Amém? Reverência à palavra de Deus. Quem encontrou Jeremias 18 aí? Diga glória a Deus. Então vamos lá, livro do profeta Jeremias, capítulo de número 18. Veja o que está escrito no versículo de número 4. Jeremias, capítulo 18, versículo 4 diz assim: como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Amém? Vou ler mais uma vez, estamos em Jeremias 18, versículo 4. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Amém? Deus mandou que o profeta fosse num determinado lugar, e ali o profeta vai visualizar uma cena, e Deus vai usar esta cena que o profeta vai visualizar, e através desta cena Deus vai falar com o profeta. Você crê que Deus vai falar com você também nessa noite? Amém? Você crê mesmo? Então eu vou ler mais uma vez esse verso 4 e você vai repeti-lo com muita força. Amém? Bem alto, bem forte. Diga: como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Diga: tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Diga glórias a Deus. Diga comigo assim: hoje vai ser uma bênção. Então desocupe as tuas mãos agora e vamos dar uma forte, poderosa salva de palmas para esta palavra. Isso, desocupe as tuas mãos agora, abra a tua boca, diga glória, 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 glória a Deus. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, a tua palavra que nos revela, a tua palavra que nos enche, Senhor, ela vai ser pregada nesta noite, e o teu povo veio aqui para ouvir o Senhor falar. Então fala, Senhor, a cada coração nesta noite, vai jogando por terra todo impedimento, toda barreira, todo obstáculo que tentar se opor à tua palavra. Prepara cada ouvido para te ouvir e cada coração para te receber, e envia nesta noite a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e prospere e produza o resultado para o qual será mandada, em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Diga graças a Deus. Tome o teu assento agora, sente-se no teu lugar, preste muita atenção, procure não conversar agora, preste atenção na palavra de Deus. Você sabe que tanto Israel quanto Judá, apesar de serem povo de Deus, apesar de serem chamados de nação eleita, povo separado, escolhido, nação santa, tinham um problema muito sério, porque apesar de serem povo de Deus, não honravam a Deus da maneira devida. A Bíblia nos dá inúmeros exemplos acerca de Israel, acerca de Judá, que fala justamente sobre a falta de fidelidade, sobre a infidelidade, tanto de Judá quanto de Israel, em relação ao seu Deus.
O maior problema do povo judeu era se corromper. Porque apesar das pessoas reconhecerem que Deus era poderoso, apesar das pessoas reconhecerem que Deus ele tinha poder para transformar, poder para mudar, poder para fazer grandes coisas, Deus constantemente era sempre trocado pelos ídolos, pela idolatria. Apesar do povo reconhecer que só existia um Deus, apesar do povo reconhecer que somente o Deus de Israel era poderoso, constantemente Deus, ele era trocado pelos ídolos. Constantemente Deus era trocado pelas imagens de escultura, pelo Baal, pelo Astarote. Constantemente o povo corrompia-se, trocando Deus pelos outros deuses. E diz a Bíblia que quando o Senhor falou com Jeremias e fez com que Jeremias fosse até a casa do oleiro e mostrasse esta cena para o profeta, Deus na verdade estava muito triste. Deus estava com o coração, creio eu, entristecido de ver o povo esse que apesar de Deus abençoar, povo esse que apesar de Deus falar, usar profetas e fazer uma série de sinais, Deus ele constantemente estava vendo o povo se corrompendo. E apesar dele ser um Deus que não divide a glória dele com ninguém, ele estava sempre sendo deixado de lado. E justamente por isso, num desses momentos de tristeza de Deus e até mesmo de ira por causa dessa situação, num dos momentos de recaída do povo de Judá, Deus agora havia mandado Jeremias para que ele fosse até a casa do oleiro. E através daquilo que Jeremias ia ver na casa do oleiro, Deus iria falar com o profeta. Vamos ver comigo aqui na palavra, Jeremias capítulo 18, vamos ler a partir do primeiro versículo. Jeremias capítulo 18, verso 1 diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Deus estava dizendo: Jeremias, você vai se levantar agora e você vai para o lugar onde eu estou te mandando. Você vai lá na casa do oleiro. O que eu tenho para falar com você, eu vou falar lá. Versículo 3: e desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então você vê que Deus havia mandado o profeta Jeremias ir até a casa do oleiro, para que através daquele processo de ver o oleiro moldando o vaso, quebrando o vaso e preparando um vaso novo, para que através daquela cena Deus ele pudesse falar com Jeremias. Só que quando Jeremias chegou à casa do oleiro, antes do Jeremias ver um vaso perfeito, um vaso acabado, um vaso sem mancha, um vaso sem rachadura, sem trincado algum, Jeremias viu um vaso que havia se quebrado nas mãos do oleiro. E aqueles cacos, ou aquele resto de material que ainda estava na mão do oleiro, Jeremias observou que daquele resto de barro, aquele oleiro foi lá e com a sua mão e com toda a sua técnica, o oleiro foi lá e daquele resto de material ele fez um outro vaso. Amém? Essa foi a cena que o profeta viu no momento em que ele chegou lá. E aí, diante dessa visão que Jeremias teve, diante desta cena, Deus agora vai começar a falar com o profeta. Veja comigo o versículo 5, diz assim: então veio a mim a palavra do Senhor dizendo, olha a pergunta que Deus vai fazer: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Então você vê que agora Deus está explicando para o profeta o porquê do profeta estar ali. Até então Deus havia simplesmente dito: você vai pegar as tuas coisas e você vai na casa do oleiro, porque lá na casa do oleiro eu vou falar com você. Jeremias chega, vê aquela cena do oleiro trabalhando no vaso, e depois que o Jeremias contempla tudo isso, Deus agora está falando com o profeta. Você vê que o Senhor diz aí: não poderei eu, Jeremias,
fazer de vós, ou seja, não poderei fazer eu, fazer a este povo, como fez este oleiro com vaso? Não tenho eu poder, Jeremias, para pegar este povo que muitas das vezes me entristece, este povo que insiste em andar segundo os seus caminhos. Não poderei eu pegar este povo que muitas das vezes é rebelde, e não poderei eu fazer com este povo o que o oleiro fez com vaso? Jeremias, não tenho eu poder de transformar, e se possível for até mesmo quebrar o vaso, e fazer desse vaso um vaso novo? Glória a Deus, igreja. A gente sente nas palavras aqui do Senhor que Deus estava indignado, porque apesar do povo conhecer Deus, apesar do povo saber que Deus era poderoso para curar, para restaurar, apesar do povo saber que Deus era poderoso para curar, para libertar, para fazer sinais, o povo constantemente se apostatava, o povo constantemente adorava imagens, adorava ídolos. Então Deus agora está dizendo, indignado para Jeremias: Jeremias, você acha que eu não tenho poder de fazer com este povo a mesma coisa que o oleiro fez com vaso? E Deus agora falando estas coisas, e por causa da idolatria, Deus agora, através daquela cena do oleiro, está tentando mostrar para o profeta que assim como aquele oleiro teve poder de manipular aquele vaso, de quebrar aquele vaso e fazer daquele vaso um vaso novo, um vaso de honra, Deus estava falando a mesma coisa para Jeremias. Jeremias, eu estou indignado com o povo, mas eu tenho o poder de quebrar este povo e colocar da maneira que eu quero. Deus estava mostrando através daquela cena que o Senhor era poderoso suficientemente para fazer com que houvesse uma transformação naquele povo, ainda que fosse preciso quebrar o vaso. Mas Deus, ele estava mostrando que ele tinha o mesmo poder sobre o homem. E por que eu estou dizendo isso? Porque hoje você está aqui na igreja, e assim como Deus, ele tinha uma promessa tremenda para Israel, assim como Deus, ele tinha uma promessa de vitória para Judá, eu tenho certeza que Deus tem uma promessa de vitória para a tua vida. Glória a Deus, amados. Eu tenho certeza que Deus, ele tem bênção para você. E talvez aquilo que mais você tem buscado receber de Deus seja justamente a presença do Espírito Santo. Talvez você está aqui e você diga: pastor, o meu sonho é falar em línguas, o meu sonho é ser usado por Deus. Puxa, eu venho buscado ser revestido, ser cheio da presença de Deus, tenho buscado, mas não tenho conseguido. Talvez você está aqui e esse seja o teu desejo. Só que talvez até hoje você não conseguiu receber a promessa de Deus na tua vida, porque assim como faltava algo para ajudar, talvez esteja faltando algo na tua vida. O que estava faltando para que Judá fosse uma bênção? O que estava faltando para que o Deus Todo-Poderoso abençoasse o povo? Em Judá estava faltando fidelidade, em Israel estava faltando fidelidade, porque apesar de saberem que Deus era Deus, o povo se afastava. E talvez o que está faltando para você é fé. Talvez você está aqui hoje e você diga: pastor, eu quero ser cheio, eu quero ser renovado, eu quero receber uma cura, eu quero receber uma libertação, eu quero receber um milagre de Deus na minha vida. Mas justamente por te faltar algo, justamente por te faltar fé, perseverança, talvez você tenha deixado de receber as promessas de Deus. Talvez pelo fato de você se apegar às coisas vãs, as coisas vãs têm tirado um lugar na tua vida que seria de Deus. Você vê que o povo de Israel, eles vão tirar Deus e vão dar lugar na vida deles às coisas vãs, às vaidades. Se você for ver comigo aqui no Jeremias 18, mas no verso 15 agora, olha o que a palavra vai dizer. Jeremias 18, verso 15 diz assim: contudo, olha o que Deus vai dizer para o profeta: o meu povo se tem esquecido de mim, queimando incenso à vaidade, e fizeram-nos tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por veredas afastadas e não aplainadas. Olha o que Deus está dizendo: meu povo se tem esquecido de mim, queimando incenso à vaidade. Pastor, o que é vaidade? O que Deus quer dizer quando ele diz aqui vaidade? Vaidade é a qualidade daquilo que é vão. Vaidade é uma coisa inútil, é uma coisa sem serventia, isso é vaidade.
Então, na verdade, Deus estava dizendo: o meu povo está queimando incenso, o meu povo está adorando, o meu povo está se prostrando diante de deuses vãos, o meu povo está deixando de me colocar nas suas vidas, para se achegarem a um Deus que tem olhos, mas não vê, um Deus que tem ouvidos, mas não ouve, um Deus que no momento da luta, da adversidade, não vai poder socorrê-los, porque é um Deus vão. O meu povo está deixando de me adorar para seguir as vaidades. As vaidades estão tomando um lugar na vida do meu povo que era para ser meu. Aí talvez você ouvindo isso, você diga: pastor, mas eu reconheço que Jesus é Deus, eu não queimo incenso para outros deuses, eu não me prostro diante de imagens. Talvez você está aqui hoje, e talvez o teu problema não seja o problema de Israel. Talvez você não queime incenso a um ídolo, talvez você não se prostra diante de uma imagem. Mas apesar de você não se prostrar diante de uma imagem, talvez as coisas vãs dessa vida tenham tirado da tua vida um lugar que seria de Deus. E justamente essas coisas vãs fazem com que o homem se afaste de Deus. No caso de Israel, a coisa vã era a idolatria. E no nosso caso, o que pode ser uma coisa vã? No nosso caso pode ser uma novela, por exemplo. Pessoas às vezes deixam de vir à igreja para buscar a Deus, para assistir uma novela, um filme. Não posso perder, não posso deixar de fazer isso. É uma coisa vã, simples, mas que toma o lugar de Deus na vida do crente. Talvez você diga: pastor, eu não me prostro à imagem de Maria, não me prostro a Expedito, a Buda, a Maomé, eu não adoro ídolos, não adoro imagens. Mas talvez exista uma pessoa na tua vida que você tem colocado num lugar acima de Deus. Teu namorado, talvez, tua namorada. Ah, se eu perder aquela pessoa eu morro. Você morre se você perder Deus, mas se você perder uma pessoa, você não morre. Mas pelo fato de você estar tão enraizado às coisas vãs, as coisas vãs têm tirado da tua vida um lugar que é de Deus. E você pode abrir um leque. A coisa vã na tua vida pode ser o trabalho. Não é que a pessoa não tem que trabalhar, até porque a Bíblia diz que o homem vai comer do suor do rosto, né? O homem tem que trabalhar para poder se sustentar. Só que às vezes a pessoa, achando que tem que trabalhar, o que ela faz? Ela arruma um emprego que ela trabalha 7 dias por semana, não tem tempo de vir à igreja, e trabalha, e Deus onde fica? Deus fica em segundo plano. Glória a Deus, igreja. O que é isso? As coisas vãs estão tirando um lugar que era de Deus, e estão tirando um lugar na vida da pessoa. E a pessoa não entende, a pessoa se esquece daquele versículo que está escrito lá no livro dos Salmos, que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. A pessoa se esquece disso, e ela se apega às coisas vãs, e acaba deixando Deus de lado. Talvez você está aqui hoje, e o fato de você ainda não ter recebido o revestimento do Espírito Santo, ou o fato de talvez você ainda não ter recebido uma cura, uma libertação, uma bênção na família, uma bênção no casamento, talvez seja porque, assim como Israel, está te faltando algo, está te faltando mais perseverança, está te faltando mais fé, e todas estas coisas têm conseguido fazer com que você se afaste de Deus. Só que olha o que o Senhor disse para você nesta noite. Abra comigo em Romanos, capítulo de número 8, carta aos Romanos. Agora você vai no Novo Testamento, Romanos capítulo de número 8, veja o que diz aqui a partir do versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura e nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Diga glória a Deus. Nada pode te separar do Senhor. As coisas vãs desta vida não podem te separar da glória que Deus tem para derramar sobre a tua vida. Abra a tua boca, diga glória a Deus.
Você vê que o povo, escute isso, o povo até queria ser abençoado. Se você perguntasse para o povo de Judá, para o povo de Israel, o povo queria a bênção. Mas apesar de quererem a bênção, apesar de quererem ser cheios, não queriam ser moldados. E para receber o revestimento, para receber o que Deus tem para nos dar, eu preciso ser moldado primeiro. Eu não posso receber aquilo que Deus tem para mim se o meu vaso está rachado. Eu não posso receber o que Deus tem para me dar se o meu vaso está trincado. Não, meu vaso tem que estar perfeito. Só que o problema do povo de Israel era esse: eles queriam ser abençoados, eles queriam a bênção de Deus, mas não queriam largar Baal. Queriam ser abençoados, queriam a bênção do Senhor, mas não queriam deixar de lado a idolatria. Não queriam andar como Deus queria, não queriam fazer a vontade de Deus. Só que o homem, amado, entenda isso. O homem, a partir do momento que ele é colocado na posição de vaso, o homem ele não tem que relutar contra Deus. A partir do momento que o homem é colocado na posição de vaso, o homem precisa ser moldado. E ainda que seja preciso quebrar o vaso e fazer outro, é Deus quem sabe. Olha o que diz aqui na carta mesmo aos Romanos, no capítulo seguinte, capítulo 9, versículo 20. Olha o que diz aqui a palavra, Romanos 9, verso 20. Olha que texto tremendo, veja comigo. Diz assim, a pergunta que está sendo feita: mas ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizestes assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Glória a Deus, igreja. Olha o que a palavra está dizendo. Mas ó homem, era como que se substituísse a palavra, era como se o escritor dissesse: mas ó vaso, quem és tu para replicar contra Deus? Quem és tu para querer discutir com o oleiro? Você é vaso, você é barro. Quem és tu para dizer que a luta está muito grande e você não quer mais? Quem és tu para dizer: Deus chega? Você não é nada, você é vaso, você é barro. Você tem que estar na posição, porque ele diz aí, ó, versículo 21, ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Quem sou eu para ficar de biquinho com Deus, dizendo não vou mais seguir a Cristo por causa de uma luta, por causa de uma adversidade? Amado, Deus ele usa as lutas que nós passamos, entenda isso. Deus ele usa as adversidades da vida para nos moldar. Deus ele usa cada luta, cada dificuldade, cada problema que nós passamos para nos quebrantar, para fazer com que nós venhamos ser um vaso perfeito. Talvez você está aqui nesta noite e talvez você diga: pastor, meu casamento está arruinado. Pastor, eu estou vivendo uma vida de aparência. Minha esposa dorme no quarto, eu durmo na sala. Nosso casamento não tem mais amor, não tem mais comunhão. O nosso casamento é uma bênção na frente das pessoas, mas em quatro paredes acabou. Talvez você está aqui assim. Talvez você está aqui e você diga: pastor, minha vida financeira está no fundo do poço. Cartão de crédito está tudo estourado, a conta está no vermelho, a coisa está difícil, pastor. Mas Deus está dizendo para você: se está difícil, se você está passando por luta, dá glórias a Deus e aleluia. Não reclama, não murmura, porque através dessa luta que você está passando hoje, é que Deus vai glorificar e vai te colocar nas alturas amanhã, em nome de Jesus Cristo. Erga a tua mão e dá glória, porque se hoje você está na luta, amanhã Deus te colocará lá no alto em nome do Senhor. Amado, eu creio, eu tenho certeza que você está aqui hoje para ser abençoado por Deus. Eu tenho certeza que você veio aqui hoje para clamar, pedir a Deus que venha te dar vitória em alguma dificuldade. Quem está aqui para isso? Diga glória a Deus. Pastor, eu creio que quando eu orar, Deus vai abençoar. Já já a gente vai orar. Só que escute uma coisa: aquilo que às vezes nós chamamos de dificuldade, na verdade não é dificuldade, é Deus moldando. Glória a Deus, amado. Aquilo que às vezes a gente pensa que é o diabo, às vezes a pessoa pensa: poxa, o diabo está com raiva de mim, o diabo está me perseguindo, o diabo está fazendo, o diabo está acontecendo. Estamos atribuindo tanta coisa ao diabo e se esquecendo que às vezes não é nem o diabo, é Deus que está, ó. É o oleiro, amado. É o oleiro que está modelando o vaso. É o oleiro que está trabalhando. O oleiro está nas rodas. O oleiro está pegando o barro e está moldando. Glória a Deus, amado. Você vê o caso de Josué.
A Bíblia diz que Josué iria assumir uma responsabilidade muito grande. Josué, ele iria substituir simplesmente Moisés, um dos homens mais usados por Deus no Antigo Testamento. Homem que fez sinal, maravilha, fez coisas tremendas, abriu o mar vermelho, transformou o Nilo em sangue. Ele conduziu mais de 600.000 pessoas do Egito até a terra prometida. Ele foi uma bênção, fez muita coisa. Mas agora Deus vai chamar Josué. E Josué, creio eu, a Bíblia não diz, mas eu creio que Josué vai se sentir com medo, porque ele sabia que Moisés era um grande homem, ele sabia da responsabilidade. Ele sabia que como líder daquele povo as lutas viriam, as dificuldades viriam, as perseguições viriam, porque Moisés foi uma bênção, mas foi perseguido, foi caluniado, foi injuriado. E Josué sabia que essas coisas iriam acontecer. E naquele momento que Josué estava sem saber o que fazer, naquele momento em que Josué estava com medo, Deus, ele vai bradar a sua voz lá dos altos céus e vai dizer para Josué: Josué, esforça-te. Glória a Deus, igreja. Josué, esforça-te. Eu estou colocando uma responsabilidade muito grande na tua mão, mas esforça-te. Só que junto com essa palavra, esforça-te, Deus, ele disse também: esforça-te e tem de bom ânimo. O que significa ter bom ânimo? Significa eu me esforçar com alegria. Pastor, está difícil caminhar para a igreja, está difícil dar glória a Deus, está difícil vir na igreja, está difícil buscar a Deus. Amado, dá glória a Deus. Deus, ele quer que você se esforce, que você persevere, mas não que você venha para a igreja arrastado. Eu até vou, mas eu vou arrastado. Eu estou indo, mas só misericórdia. Não, você tem que ter bom ânimo, porque quando você tem bom ânimo, o Senhor, ele abre as janelas dos céus e derrama a bênção sobre a tua vida. Josué foi assim. Esforça-te, tem de bom ânimo. Ele iria passar por lutas, iria. Ele iria passar por dificuldades, iria. Mas Deus iria ser com ele. Mesma coisa foi a questão do cego. Diz a Bíblia que Jesus, uma certa feita, ele estava andando pelas ruas de Jerusalém e ele encontrou um cego de nascença. O homem não enxergava nada desde muito cedo. E os discípulos, ao ver aquele homem cego, chegaram para Jesus e disseram: Rabi, mestre, o que aconteceu para que este homem estivesse dessa maneira? O que sucedeu a este homem para que ele fosse cego de nascença? Quem pecou? Foi ele ou foram seus pais? E Jesus vai dizer: nem ele pecou, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que o nome do Senhor fosse glorificado na vida dele. E Jesus agora vai realizar uma cura, vai realizar um milagre. Jesus, ele vai fazer com que um cego de nascença abra os olhos e enxergue. Só que a questão vai ser na forma com que Jesus vai curar esse homem. Vamos ver comigo na palavra de Deus. Abra aqui no Evangelho de João, no capítulo 9. Veja o que diz aqui a partir do versículo 1. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os discípulos lhe perguntaram dizendo: Rabi, quem pecou? Este ou os seus pais para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim, para que se manifestem nele as obras de Deus. Versículo 6. Tendo dito isso, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego, e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. E foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Amém? Presta atenção no pastor agora. Jesus encontra aquele homem completamente cego, aquele homem que não conseguia, não tinha ali a visão perfeita, que eu creio que era algo que ele buscava, era algo que ele queria ter, mas que de maneira alguma ele conseguiria. E agora Jesus chega perto daquele homem, os discípulos cercam Jesus e dizem: mestre, mas por que ele está assim? Não, ninguém pecou, isso aqui é para que seja manifesto nele a glória de Deus. E Jesus agora vai curar aquele homem. Jesus vai chamar o cego, vai cuspir na terra, vai pegar aquele lodo e vai passar nos olhos do cego, vai untar os olhos do cego. E Jesus vai dar uma ordem para aquele homem dizendo assim: agora você vai fazer o seguinte, você quer ser curado, você está com fé, então você vai agora até o tanque de Siloé,
Você vai lavar os teus olhos com a água daquele tanque, e o nome Siloé significa o enviado. E quando você lavar os teus olhos com aquela água, os teus olhos vão se abrir e você vai ser abençoado. Jesus deu essa determinação. A princípio parecia uma coisa fácil, né? Só ir lá no tanque, lavar o olho, tirar o lodo e vai estar vendo. Só que a gente estudando a palavra de Deus, a gente descobriu que a distância de onde Jesus estava com aquele cego até o tanque de Siloé era de aproximadamente 20 quilômetros. Amém? Jesus vai fazer com que o cego ande 20 quilômetros até chegar no tanque. Jesus vai fazer com que um cego caminhe 20 quilômetros andando debaixo de um sol escaldante, porque o sol do Oriente, você sabe que é muito mais forte, muito mais intenso, o calor é muito mais intenso do que aqui. Jesus agora vai mandar com que esse homem ande aproximadamente 20 quilômetros para chegar lá, lavar os olhos e ser curado. Agora deixa eu perguntar uma coisa para você. Você concorda comigo que Jesus poderia curar aquele homem de uma maneira mais simples? Quem concorda? Diga glória a Deus. Jesus ele poderia chegar para aquele homem e dizer: abre-te, e os olhos do cego se abrir. Amém? Jesus poderia simplesmente chegar e tocar nos olhos do cego e dizer: quero que você veja agora, e os olhos do cego se abrir. Jesus poderia simplesmente usar o poder da palavra, o poder do verbo. Você sabe que a palavra é poderosa porque o mundo foi feito pelo poder do verbo. Jesus ele simplesmente poderia ter dito: seja curado agora, e ele ser curado. Mas apesar de haverem maneiras tão fáceis para que aquele homem fosse curado, Jesus vai usar a maneira mais difícil. Aí eu pergunto para você: Jesus vai fazer isso com aquele cego? Vai permitir que aquele cego ande 20 quilômetros, com os olhos untados debaixo do sol escaldante, titubeando pelo caminho, sem ter noção de onde está indo? Você acha que Jesus vai fazer isso porque Jesus não amava aquele homem? Sim ou não? Não. Você acha que Jesus iria permitir isso porque ele não queria ver a bênção daquele homem? Porque ele não queria ver aquele homem abençoado? Porque ele não queria ver aquele homem curado? Não. Jesus ele vai permitir que aquele homem ande 20 quilômetros, que aquele homem passe por até mesmo momentos difíceis, porque Jesus estava quebrando o vaso. Amém? Jesus tinha algo muito grande para entregar na vida daquele cego, mas para que ele recebesse, ele teria que ser quebrado, ele teria que ser provado. Glória a Deus, igreja. Ele teria que ser experimentado para que depois de aprovado ele recebesse a bênção de Deus. Aquele homem iria passar por momentos difíceis, iria, porque para uma pessoa normal caminhar 20 quilômetros é difícil. Imagina um cego titubeando pelo caminho, ali sem saber para onde está indo, e ele está caminhando, uma hora tropeça numa pedra, outra hora ele cai para um lado, levanta, mas ele está perseverando, porque ele sabe que há uma promessa. Não, eu vou continuar, porque Jesus disse que se eu chegar no tanque de Siloé, eu vou ser curado. Então ainda que ele caísse pelo caminho, ainda que houvesse sem pedras pelo caminho, ele iria perseverar, porque ele sabia que a vitória dele dependeria da fidelidade. Glória a Deus, igreja. Talvez você está aqui hoje, amado, e talvez o teu caminho tenha sido um caminho de pedras, talvez o teu caminho esteja sendo um caminho tortuoso, talvez Deus está permitindo que você trilhe por um caminho de tristeza, de angústias e lutas, mas Deus está te dizendo: persevera até o fim, continua firme, ainda que você caia, levanta e continua, porque quando você chegar no final, os teus olhos vão se abrir e a luz do Senhor resplandecerá sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Permaneça na posição, porque Deus é contigo. Oh glórias! O propósito de Deus era simplesmente experimentá-lo. Amado, as lutas que você passa, as dificuldades que você enfrenta não são para a tua morte. Ah, Deus não me ama, porque se Deus me amasse, Ele não permitiria que isso acontecesse no meu casamento. Olha, pastor, se Deus me amasse de verdade, Deus não permitiria que eu estivesse passando por isso. Pelo contrário, Deus Ele permite que você passe por isso. Sabe por quê? Porque para receber a bênção, você tem que ser quebrado.
Coisas no teu caráter têm que ser transformadas, e o teu caráter só vai ser transformado a partir do momento que você passar pela prova. Coisas na tua personalidade precisam ser quebradas, porque somente a partir do momento em que você passa pela luta, é que a tua personalidade é moldada. Deus estava permitindo isso para que aquele homem entendesse. Aquela enfermidade, aquela doença não era para a morte, mas era para que a glória do Senhor fosse manifesta. Mas veja o detalhe da palavra. Jesus vai dizer aqui, veja, versículo 3. Jesus respondeu: nem ele, nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Presta atenção, Jesus está dizendo que o motivo daquela cegueira não era nem o pecado dos pais e nem o pecado dele, mas era para quê? Para que fossem manifestas nele a glória de Deus. Ora, se Jesus está dizendo isso, se Jesus está dizendo que aquela enfermidade era para que se manifestasse nele a glória de Deus, significa que ele estava sendo um instrumento de Deus. Glória a Deus, amados. Ele estava sendo um vaso, amém? E aí eu estava meditando na palavra, Deus foi falando comigo e eu fui entendendo que se Deus tem toda uma preocupação com o vaso, se Deus ele tem todo um cuidado de preparar, de modelar, de até quebrar se for preciso e fazer um vaso novo, se Deus tem toda uma preocupação com o vaso, significa que dentro desse vaso, algo muito importante vai ser derramado. Glória a Deus, igreja. Você crê na mesma coisa? Se Deus está todo preocupado em fazer o vaso da melhor maneira, é porque dentro desse vaso algo muito importante vai ser derramado, amém? Escute uma coisa, a Bíblia diz que antes de Jesus subir aos céus, logo assim que Jesus foi crucificado, uma das últimas aparições de Jesus depois de ressurreto vai ser na Galileia. Ele vai reunir os discípulos e ali ele vai dar várias instruções acerca daquilo que eles deveriam fazer. E dentre as várias coisas que Jesus vai dizer, Jesus ele vai dar uma instrução para os discípulos. Jesus ele vai dizer assim: vocês vão permanecer em Jerusalém. Independente das perseguições, das lutas, vocês vão permanecer em Jerusalém, até que do alto vocês serão revestidos de poder. Jesus estaria dando essa palavra para os discípulos. Vamos ver comigo isso na palavra de Deus. Lucas, Evangelho de Lucas capítulo 24, versículo 48, diz assim: e dessas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. E aí ele diz: ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém? Então você vê que apesar de Jesus ser o Filho de Deus, e apesar destas palavras estarem saindo de Jesus, essa promessa não era Jesus quem estava fazendo. Essa promessa era de quem, igreja? Era do Pai. Era o oleiro que estava dizendo para Jesus: olha, fala para eles permanecerem em Jerusalém, porque eu tenho uma promessa. Fala para eles para permanecerem na cidade, porque independente das dificuldades, se eles permanecerem, eles vão receber uma recompensa, eles vão ser revestidos de poder. Era o oleiro que estava prometendo essa bênção. E diz a Bíblia que depois que Jesus ele dá esta recomendação, olha a atitude dos discípulos ao ouvir essa palavra. Versículo de número 51 diz assim: e aconteceu que abençoando-os ele, se apartou deles e foi elevado ao céu. Olha agora: e adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém, e estavam sempre no templo. Como é que eles estavam no templo? Louvando e bendizendo a Deus. Amém? Olha que coisa, olha que mistério. Você vê que apesar do perigo que eles estavam correndo, porque qualquer pessoa que professasse fé em Jesus Cristo aqui nesse momento corria perigo de morte. Se a pessoa dissesse eu creio em Jesus Cristo, a pessoa corria o risco de perder a vida. Mas olha o que ele está dizendo: apesar da pessoa estar correndo perigo de morte, apesar das vaidades e das dificuldades que eles iriam enfrentar, eles estavam obedecendo como, igreja? De cara amarrada, de cara feia.
Eles estavam obedecendo como? Dizendo, estou fraco, não consigo. Não. Eles estavam obedecendo, adorando a Deus. Eles estavam obedecendo, jubilando a Deus. Olha o que diz o versículo de número 52. E adorando eles, tornaram com grande júbilo. A palavra júbilo significa alegria. Depois que eles receberam aquela palavra, eles saíram alegres. Eu creio que eles saíram cantando louvores e adorando a Deus, independente da dificuldade que se levantassem. Por quê, pastor? Porque eles sabiam que haveria uma promessa. Eles sabiam que ainda que o perigo viesse, ainda que a espada viesse, havia uma promessa do próprio Deus, de que lá no final a vitória seria deles, em nome de Jesus. Deus está te dizendo, amado, talvez você está aqui e o fogo ele tem te afligido, as ondas do mar têm tentado virar o teu barco, mas Deus está te dizendo que quando você passar pelo fogo ele não vai te queimar. Quando você andar sobre as águas, elas não te submergirão, porque o Senhor é contigo, e operando Deus na tua vida, ninguém irá impedir. Diga glórias a Deus. Deus é com você. Aleluias. Entenda, escute isso. Por que que eles obedeceram com alegria? Por que que eles estavam adorando com júbilo? Porque eles sabiam que no final, se eles fossem obedientes, coisa que Judá não era. Quando Deus falou com Jeremias lá na casa do oleiro, Deus estava reclamando justamente da fidelidade. Os discípulos sabiam que se eles fossem fiéis, independentes de qualquer coisa, haveria uma promessa, Deus iria abençoar. Pedro vai permanecer no cenáculo junto com os outros, e diz a Bíblia que de repente, enquanto eles estavam orando, um vento veemente tomou aquele lugar. Diz a Bíblia que de repente, no momento em que eles estavam adorando a Deus, no momento em que eles estavam glorificando com júbilo, um grande vento veemente, impetuoso, encheu toda aquela casa, e línguas repartidas como que de fogo foram derramadas sobre eles, e todos os vasos que estavam ali foram cheios da glória do Senhor. Abra comigo, vamos ver isso comigo, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, vamos ver isso na palavra de Deus. Capítulo 1, versículo 12, diz assim: então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro. Olha o Pedro aí, ó. O mesmo Pedro que há 50 dias atrás havia negado Jesus, está no cenáculo, aonde habitavam Pedro, Tiago, João e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, o filho de Tiago. E todos estes, presta atenção nesse detalhe, igreja, todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas. Diga glórias a Deus. Você não tem que desanimar da igreja não, amado, você tem que perseverar. A luta é grande, a luta é difícil, mas olha aqui a palavra exemplo. Todos eles perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, com seus irmãos. Capítulo 2, versículo 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu o som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos, diga glórias a Deus, todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Nesta noite o Senhor vai derramar o azeite, assim como aconteceu em Pentecostes. Deus ele vai encher esse lugar, e você vai sair daqui transbordando do azeite do Espírito Santo. Levanta a tua mão, abre a tua boca e glorifica, porque Deus vai derramar sobre a tua vida unção e poder. Aplauda bem forte ao teu Senhor. Oh glórias. Nessa noite, escute, nessa noite, cada um de nós que estamos aqui somos vasos, amém? Alguns vasos estão quase terminados, só está faltando um detalhe.
Outros vasos já têm uma rachadura, tem que consertar. Outros vasos precisam ser quebrados totalmente para serem refeitos. Mas independente da situação em que nós estejamos, todos nós somos vasos, amém? E se o Senhor olhando do céu, a Bíblia diz que os olhos do Senhor não estão fechados para que não possa nos ver, e os ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir. Se nessa noite Deus olhando do céu, Ele olhar para nós e ver que o nosso vaso está perfeito. Se o Senhor nesta noite olhar para nós e ver que o nosso vaso tem condições, Deus Ele vai fazer aqui neste lugar como fez em Pentecostes. Deus Ele vai derramar do azeite santo. Deus Ele vai te revestir do Espírito Santo. Você vai sair daqui falando em novas línguas. E o melhor de tudo, melhor do que ser cheio, melhor do que falar em novas línguas, você vai ser um vaso de honra na casa do Senhor. Para finalizar, abra comigo na segunda carta a Timóteo, capítulo 2. Quem encontrou, diga glórias a Deus. Olha o que diz a palavra, verso 20, diz assim: ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros porém para a desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, que coisas, igreja? As mesmas coisas que o povo de Israel lá com Jeremias não se purificava, as coisas vãs, amém? Se eu deixar de lado as coisas vãs, se eu deixar de lado as futilidades, as coisas inúteis, e eu entregar toda a minha vida, deixar todo o meu espaço único e simplesmente para Deus, se eu me santificar, porque a palavra santificar significa separar, se eu me separar para Deus, veja a promessa: de sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Diga glórias a Deus. Quer estar preparado de verdade? Quer estar preparado para aquilo que Deus tem para a tua vida? Já já nós vamos orar, já já o pastor Joaquim vai estar orando pela tua vida, nós vamos estar buscando a Deus. E Deus Ele vai derramar do azeite sobre você, amém, amados? Você recebe essa palavra no teu coração, amém? Então eu queria te pedir, por gentileza, se coloque de pé. Se coloque de pé. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor Jesus. Mas aplauda bem forte a Jesus, aplauda bem forte ao teu Senhor, diga glórias a Deus. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida. Comunidade Cristã Paz e Vida. Lugar de gente feliz.